África e o conceito de liberdade. Tal como nós estamos trabalhando, o advento do iluminismo e como os ventos da liberdade chegaram à África, né? A libertação do domínio de povos, principalmente povos europeus, né? Claro que a gente viu lá no século XIX, ainda no século XVI, quando Portugal e Espanha colonizaram, quando dominaram, dentro de uma economia chamada mercantilismo, chamado colonialismo, dentro do mercantilismo, e escravizaram os africanos. Posteriormente, com o advento da Revolução Industrial e do capitalismo, veio o chamado neocolonialismo. Então, o antigo colonialismo é Portugal e Espanha, com o mercantilismo, 1500, 1600. O neocolonialismo, 1800, 1900, ele é capitalista, ele é devido à Revolução Industrial e à necessidade de novos mercados, de mão de obra. Esse é o neocolonialismo ou imperialismo, basicamente inglês e francês. A Holanda participa, a Alemanha, que gerou a Primeira Guerra Mundial. Mas o neocolonialismo é disso que nós vamos falar um pouquinho mais. Portugal e Espanha também, principalmente Portugal, vou falar um pouquinho aqui para vocês. E como a África, que foi um continente, né, o chamado continente negro, subjugado, massacrado historicamente, com suas tribos, seus grandes impérios, Império Nagô, Império Mali, Império Banto e suas diversas tribos, esses africanos não tinham conceito de democracia. O conceito de democracia é um conceito europeu. Também não se interessaria para os africanos esse conceito. O conceito de nação, de país, também não havia. Tudo isso é levado pelos europeus. Século XIX. Os europeus entram na África para dominá-la dentro do capitalismo, para conseguir mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima. Também vão à Ásia, nós vamos ver na próxima aula. Então os europeus, ingleses, holandeses, franceses, alemães, os espanhóis já estavam lá, assim como os portugueses no antigo colonialismo, entram na África e impõem sua forma de vida. Isso aí está baseado no que se chama de darwinismo social. A teoria de Charles Darwin, evolução das espécies, levados para a sociedade. E o que significa? Se há uma evolução das espécies, o homem branco europeu era o mais evoluído. Deveria entrar na África e ensinar aos africanos o que era ser evoluído, o que era usar sapato, o que era aceitar Jesus Cristo, o que era aceitar o capitalismo. Isso era ser evoluído, era falar inglês. Né? E assim, essa era a justificativa para uma dominação econômica. Essa justificativa em cima da teoria do darwinismo social, ela tem um nome, que é missão civilizatória. Eles iriam levar a civilização à África e também à Ásia. Mas vamos ficar na África. Dentro dessa ideia de levar a civilização, esses países, Inglaterra, a Alemanha, que vinha surgindo com muita força, que vai gerar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a França, a Holanda, fazem uma conferência em Berlim, final do século XIX, na realidade são duas conferências, para dividir a África entre si. Eles dividem como um bolo, sem perguntar para os africanos, óbvio, os reinos que estavam lá vão ser subjugados. E dividem, e a África foi esquadrinhada entre os europeus até basicamente o final da Segunda Guerra Mundial. Claro que nesse ínterim surge o conceito de nacionalismo, e esse conceito chega na África. E na África vai surgir também a ideia de independência, a ideia de liberdade. Aquele conceito iluminista vai entrar na África. E aí surge o que chamam de pan-africanismo. O que seria um pan-africano? O negro, nas suas tribos, começa a se identificar como negro, e não mais simplesmente como uma etnia, Nagô, Banto, Yorubá, enfim. Eles se identificam como pessoas fortes, como africanos. A primeira vez surge isso, já no século XX. E o que acontece? Com toda essa exploração, a ideia de pan-africanismo, vários grupos começam a lutar por sua independência. O Egito foi um dos primeiros
países a surgir, porque tinha uma tradição muito forte. A Inglaterra concedeu, porque a Inglaterra vai ter uma política muito interessante, a Commonwealth, né, uma comunidade dos Estados, seguidores da rainha, né, do reino inglês, associados à Commonwealth. Essa Commonwealth permite com que os países africanos e asiáticos, as regiões, se tornem independentes, mas participem de uma comunidade inglesa. Ou seja, sejam controlados. É o caso do Egito. O canal de Suez fica. O canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, que é importantíssimo para escoar o petróleo hoje em dia, ele passa pelo Egito, mas ele fica controlado pela Inglaterra. Posteriormente, a ONU vai controlar, inclusive forças brasileiras na década de 50 foram para lá, para controlar e permitir a passagem de vários países. Hoje o canal de Suez é internacional. Boa parte dele é controlado pelo Egito, mas sob o jugo norte-americano e inglês. Então, a independência do Egito, ela é anterior, é uma das mais antigas, ela é anterior à Segunda Guerra Mundial. Outra independência é a Libéria. A Libéria é um país que era dominado parte pela França, parte pela Inglaterra. A Libéria é de escravos norte-americanos. Saíram, libertados, às vezes voltaram para a África e fizeram um país. Tá? Bom, mas aí estoura a Segunda Guerra Mundial, e é aí que eu quero chegar. Com a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial. Quais são as potências que surgem? Duas. A Guerra Fria. União Soviética e Estados Unidos. Duas novas potências. E as antigas potências colonialistas, imperialistas? Inglaterra, enfraquecida. Vai começar a perder suas colônias na África. França, muito enfraquecida, dominada por Hitler, destruída. Holanda, totalmente invadida. Né? Espanha e Portugal caem em fascismos terríveis, né? Ditaduras fascistas do generalíssimo Franco na Espanha e de Antônio Salazar em Portugal até os anos 70. Né? Então a Europa, a partir da Segunda Guerra Mundial, cai. Surgem duas potências. União Soviética, os comunistas, e os capitalistas dos Estados Unidos. E o que eles querem? União Soviética e Estados Unidos, áreas de influência. Não vão permitir mais que a Europa controle a Ásia e a África. Estados Unidos e União Soviética apoiam a independência africana. E surge em 45, 1940, também a ONU, Organização das Nações Unidas. E o que a ONU, que é controlada por Estados Unidos e União Soviética, diz? Autodeterminação dos povos. Qualquer povo tem o direito de se autodeterminar como nação. Isso vai apoiar muito a África e a soberania. E a partir de 45, então, a independência na África e na Ásia começa em grande escala. Vários países vão surgir. Mas como é que se dá essa independência? Já viram o mapa da África? Ele é totalmente recortado. Quem faz os países? Não são as tribos africanas. É a ONU, é os países europeus, é os Estados Unidos e a União Soviética. Colocam dentro de mesmos países como Congo, como Angola, África do Sul. A África do Sul já existia, era independência desde 1910. Da África do Sul, que estava no apartheid. Desde ao final da Segunda Guerra Mundial, instituiu o apartheid, né? Aquele regime segregacionista. Os países são autoritariamente construídos dentro da África. Tribos inimigas ficam dentro do mesmo território e vão brigar por este espaço. Muitas guerras a partir de 45, inclusive influenciados pela União Soviética e pelos Estados Unidos, para expulsar os ingleses, os franceses. Vamos pegar alguns exemplos rápidos aqui. Argélia, 1960-62. Argélia recebe armas, boa parte, Ben Bella, o líder argelino, muçulmanos, boa parte apoiado pela União Soviética, para expulsar os franceses, e consegue. O general de Gaulle, presidente da França, concede em 1962 a independência da Argélia. Surge ali um país fragilizado por questões plena Guerra Fria, socialistas, religiosas, islâmicas. Então a Argélia, ela surge nesse sentido. Outro país, o Congo belga, aquele Congo que depois vai se chamar Zaire, inclusive jogou numa Copa do Mundo contra o Brasil, o Zaire contra o Brasil em 1974. O Congo belga é aquele das mãos cortadas, terra do imperador Leopoldo, que mandava cortar as mãos dos congoleses que não conseguissem coletar o açúcar para ele. Terrível, coloquei um vídeo para vocês já devem conhecer esse vídeo que eu postei uma vez em aula. Então, o Congo vai conseguir sua independência também na década de 60, a partir de Patrice Lumumba,
o Congo, e o Patrício Lumumba era socialista. Ele tem o apoio da União Soviética e vai dominar por um bom tempo. Depois acaba sendo assassinado, né, por um ditador apoiado pelos Estados Unidos. A África vai ser isso, né? Tá? Vão vender muitas armas nos anos 60, 70. Então, o Congo belga, Patrício Lumumba, o grande libertador socialista, que é assassinado. Argélia bem bela, com dinheiro também na União Soviética, mas com influência norte-americana, também se liberta, e vários outros. O Egito já estava livre, Nigéria, África do Sul já era livre, Etiópia já era livre, mas quase 90% ainda estava nas mãos de países europeus. E Portugal, até 1975, Portugal era uma ditadura fascista de Antônio Salazar. Com a morte de Salazar, acaba a ditadura em Portugal. 1975, Revolução dos Cravos em Portugal. E o que acontece? Caiu a ditadura. Ao cair a ditadura, surge adentro em Portugal um governo democrático. E esse governo democrático assina acordos com as antigas colônias, liberando Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Mas essa liberação sofre sim a influência de Estados Unidos, Rússia, União Soviética, enfim, vários. O próprio Portugal vende armas para esse país. Angola terá uma influência de Cuba, inclusive. Né? O movimento para a libertação de Angola é um movimento socialista que vai dominar. Né? No momento que sai Portugal, Angola entra numa guerra local com influência dos Estados Unidos, União Soviética e tropas cubanas. Né? Certo? Então, o movimento para a libertação de Angola, 1975, Angola livre, mas teve 27 anos de guerras internas, apoiados pelas grandes potências da Guerra Fria. Certo? Angola, Moçambique, Congo, Argélia, que mais que eu poderia falar para vocês? O pan-africanismo, ele se formatou de um jeito através, principalmente, Gamal Abdel Nasser, com o pan-arabismo, tá? Mas na formação econômica posterior, né? Da África, questões culturais, políticas, mas até hoje a África é um problema com seus países, as brigas com tribais, enfim, é um dos países, é uma das regiões do continente africano, é o mais pobre do planeta, devido a essa colonização, esse imperialismo, esse domínio indiscriminado, terrível, feito pelas potências que se diziam superiores da Europa. Maravilha. Não haverá atividade essa semana, viu, irmão? Nós vamos enrolar para chegar lá na semana 8 com uma atividade bastante grande, em grupo. Beleza?